Boa tarde para todas, todos e todos presentes. Vamos dar início ao nosso Café com Foto de hoje, dia 19 de agosto, Dia Mundial da Fotografia. Estão presentes aqui, eu gostaria já de dar as boas-vindas à professora Milena Travassos, professora do curso de Fotografia, coordenadora de pesquisa, extensão e intercâmbio da UniAESO, e os nossos convidados, a Elane Abreu e o Josivan Rodrigues. Sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vinda, Elane, para esse bate-papo sobre fotografia, arquivos e acervos. Meu nome é André Aquino, vou estar aqui tentando mediar esse bate-papo, porque acho que não vai exigir muito esforço meu, porque ele vai ser bastante fluido, a gente vai ter bastante coisa para estar conversando. Milena, quer comentar alguma coisa? Antes da gente passar a palavra para a Elane. Não, também só, quer dizer, quero agradecer a presença e o aceite, né, da Elane Abreu e do Josivan, para estar conversando com a gente sobre esse tema que também é tão caro e tão atual, já acompanha a nossa história, né, a história da fotografia há algum tempo, e acho que vocês vão trazer pontos de vistas diversos, mas tratando sempre desse algo em comum, que é olhar para um acervo, olhar um acervo pessoal, bibliográfico, um acervo público, um acervo que era, né, privado e que se tornou público. Acho que a conversa, como o André já falou, vai ser fluida, vai ser rica e vai trazer muitas questões para a gente pensar, né, os momentos passados e nosso contexto atual também. Exatamente. Um fato que é interessante a gente resgatar nesse momento, né, antes de passar a palavra para a Elane, é que é cada vez mais urgente essa preocupação com esses acervos, né, com o risco que esses acervos possuem de, por falta de cuidados, por falta de investimentos, desaparecer. A gente teve recentemente mais uma instituição que perdeu um acervo significativo que conta um pouco da história da visualidade brasileira, a Cinemateca Nacional. Não foi a primeira, infelizmente, e talvez não seja a última, mas isso acende novamente aquela luz de alerta para que a gente fique atento para a necessidade de estar investigando, pesquisando, difundindo e lutando pela preservação desses acervos, dessas coleções e desses arquivos. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, a Elane. Ela já avisou que está com problema de estabilidade na conexão, então vamos priorizar a fala dela para garantir a sua contribuição. Seja bem-vinda, Elane. André, seja bem-vinda, Elane, mas só para registrar aqui, eu vou ler um pouquinho a apresentação dela. Ok. E aí você lê a do Josivan. Só para apresentar melhor a Elane, acho que ela também vai fazer isso melhor que a gente, mas um pouquinho, tá? Para introduzir, a Elane Abreu é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Cariri, da UFCA, doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é líder do grupo de pesquisa Limbo, Laboratório de Imagem e Estéticas Comunicacionais, CNPq, ligado à UFCA, e autora do livro A Fotografia como Ruína. Elane, agora te ouvimos. Bom, obrigada pelo convite, né? Um prazer estar reencontrando Milena, né? Milena, desde 2019 a gente se reencontrou, né, presencialmente, e sempre muito saudoso, né, ter esses encontros. Prazer estar conhecendo Josivan, André, né, Meire, os demais aqui presentes. A ideia hoje, né, aqui compartilhar com vocês, a partir desse tema, né, fotografia, arquivos e acervos, uma aproximação com que eu tenho me deparado, né, nos últimos tempos, que são com os arquivos de família, os arquivos meus familiares, muito instigada por alguns cursos que eu fiz um curso recentemente com a Safira Moreira, né, que é uma artista visual que tem se debruçado sobre essa questão da fotografia e da memória, né, a partir também desses arquivos familiares, bem como fotografias que ela adquire, né, pela pesquisa dela nos mercados de pulgas, né, que vendem fotografias, e ela faz releituras dessas fotografias. Então, foi muito inspirada, né, nessa relação
de memória, arquivo, família, biografia, que eu tenho me instigado, né, a cada vez mais estudar, inclusive experimentar com os estudantes essa relação, né, com fotografia e biografia, né, a importância disso também para uma constituição de memória. Né? E aí eu começo falando, né, assim, que eu sempre estive muito instigada, principalmente no último ano, em conversas com meus familiares, né, principalmente com a minha tia, que tem um apreço muito forte com a fotografia, né, ela guarda muitas fotografias da família, e aí eu fiquei querendo conhecer, né, alguns parentes meus que eu não tinha nenhum registro, né, e aí essa minha inquietação me levou a conversar mais com ela, perceber quais são essas fotos que ela tinha, né. A minha família, né, por parte de pai, ela vem do interior do Ceará, uma cidade chamada Senador Pompeu, e eu não tinha nenhum registro, por exemplo, do meu avô, né, pai do meu pai. E aí foi, né, com essa questão que foi me mobilizando e também querendo saber, né, quais são esses registros que a minha tia guardava, e aí eu já parto aqui de uma ideia, né, em relação à fotografia, que toda família é um arquivo, né? Toda família é um grande arquivo fotográfico. Algumas, né, não tão grandes assim, e aqui eu sou né, dessas que tenho parte da minha família, né, por parte de pai, família negra, né, do interior do Ceará, e aí tem alguns registros, mas esses registros muitas vezes são cheios de intervalos, né, então eu tenho uma foto do meu bisavô, por exemplo, nessa minha, vou até mostrar aqui para vocês, tá, esses registros. Esse aqui é o meu bisavô, né, é uma foto que eu encontrei no ano passado, né, com essa minha investigação junto com a minha tia, a tia Fransquinha, que ela é uma espécie de guardiã das memórias da família, e eu fiquei muito, assim, comovida por essa foto do meu bisavô, né, assim, foi a primeira vez que eu vi, né, a face dele, e aí instigada e ao mesmo tempo tentando posturar essa história, né, tentando posturar essa história que só me vem por meio de relatos, né, que meu bisavô, ele era tinha uma propriedade na cidade de Senador Pompeu, e essa propriedade tinha uma bomba hidráulica, né, e essa bomba fornecia água para a cidade, né, então eu comecei a me debruçar, né, a ter contato com informações que, por exemplo, eu visitava a cidade do meu pai na infância, o lugar, né, que a gente ia chamava Pombo, mas eu não tinha essa historicidade, né, eu não tinha esses pontos aí que eram ligados ao meu bisavô e tudo mais. Então, a fotografia foi meio que essa ponta de lança, né, para eu ir costurando essas outras possibilidades da memória, né, essa relação também com a narrativa fotográfica e biográfica também, porque e aí eu parto muito da ideia, ultimamente, né, principalmente a partir dos meus trabalhos em sala de aula, a partir dos meus estudos também, tem uma pesquisadora chamada Deborah Willis, que também enfatiza essa relação do arquivo com a biografia, com a fotografia, que é a gente perceber nesses arquivos também o que não foi falado, né, o que não foi falado sobre eles. Porque a gente sabe que está dentro de uma historicidade patriarcal, né? Dentro de uma historicidade colonial, que fez com que muitos dos personagens que a gente herdou, né, da história da fotografia acabou sendo apresentado por meio de uma história única, né? E a gente vai através desse trabalho quase que de garimpo, né, dessas outras histórias, percebendo que há inúmeros outros acessos a narrativas, né? Inúmeras outras linhas, né, que a gente pode costurar para a história da fotografia e para a própria nossa história, né? A história da nossa existência. E aí, né, me debruçando, né, sobre
essa minha ausência de fotografia do meu avô. É curioso porque isso moveu na família, né? Uma espécie de, achei algo, vou mandar para a Elane, né? Aí, ultimamente, foi achado, né? Eu acho que eu não trouxe aqui, mas foi uma espécie de carteira de trabalho do meu avô, né? Uma Xerox, não era nem a original, está meio apagado e tal, mas assim, aquele foi um elemento de surpresa, né? Porque de alguma maneira é um documento, é um acesso, né? É um vestígio dessa existência. E aí eu tô coletando, né? Tenho algumas datas que a minha tia me passou, né? De falecimento, né? Do meu bisavô, do meu avô, do nascimento e tudo mais, mas digamos que foi uma família que ali no transpor do século XIX para o XX, né, habitou, né, a cidade de Senador Pompeu de uma maneira muito marcante, né, uma cidade, inclusive, que tinha um outro nome, chamava, se não me engano, agora eu não vou, Humaitá, tá? Ela tinha esse nome, Humaitá, antes de se chamar Senador Pompeu, que é um nome, inclusive, indígena, né? E aí eu fui me debruçando junto com a minha tia, né, o que eu sei, por exemplo, que a neta preferida, né, do meu bisavô era a minha tia Terezinha, que já foi, vou só mostrar aqui uma fotinha dela, tá bem um pouco apagadinha, mas a minha tia Terezinha, né, ela tinha uma relação muito forte com meu bisavô e de alguma maneira foi a que desbravou essa ida para Fortaleza, né, para a cidade grande. No sentido de procurar melhores condições, né, um emprego, enfim. E a minha tia foi uma profissional da saúde, né, ela foi uma auxiliar de enfermagem durante muito tempo da vida dela, né, ela já se foi. E aí eu fui me debruçando, né, com outras fotografias que eu tenho algumas informações, né, delas, não tão completas, não sei se vai dar para ver aqui direitinho, mas aqui é uma foto de parte da família, tá? Aqui, essa senhora, né, que está com o bebê no colo, ela é minha bisavó, chamada Mãe Pantica, tá? Se deve afastar um pouquinho a imagem... Será que agora foi? Não sei se foi. Eu acho que porque eu devo estar com aquele um desfoque, né? Quando está no meio. Deve ser. A gente está vendo, não tão nítido, Elane, mas está podendo acompanhar. Tá, certo. Tem uma senhorinha aqui com um bebê no colo, né? Esta é a minha bisavó, chamada Mãe Pantica, né? Lógico, aqui tem uma prole muito grande, né? Tem esse senhor que está ao lado dela, digamos, o pai de todas essas crianças que estão aí, né? Que era um tio da família, né? E, inclusive, carregando alguns dos nossos sobrenomes, né? Que é o Oliveira, né? Que é o sobrenome do meu pai. E aí é só para exemplificar para vocês alguns dos vestígios, né, dessa memória, e partindo dessa inquietação, né, minha, que é dessa ausência, né, e eu acho que essa ausência dos registros fotográficos, elas também vão falando de uma história, né, que andou em paralelo digamos, a história da fotografia, né, a história oficial da fotografia, mas pela qual a gente não aprendeu, né, nos livros de história, né, nem nas aulas, né, que a gente teve, né, desse assunto. E aí, muito, muito comovida por isso, né, eu tenho tentado trabalhar essas narrativas, a biografia, né, dos estudantes, fazendo com que eles também revisitem esses arquivos familiares, para trazer para a gente alguma possibilidade de leitura, né? Possibilidade de leitura para eles também dessa relação narrativa com a fotografia e com o próprio conhecimento das suas histórias, né? Familiares. Enfim, tem outros registros aqui, mas eu também muito comovida, né, por essa questão, a partir de uma provocação do curso da Safira Moreira, né,
que é perceber também o quanto a memória preserva e ela também apaga, né? A ideia da memória, principalmente a memória ligada ao monumental, né? A essa memória oficial, né? A memória dos monumentos, ela de alguma maneira preserva, né, algumas imagens, mas, por outro lado, apaga, né, uma série de outras. E lidando com essa possibilidade do apagamento, lidando com essa possibilidade das ausências, eu me percebo, né, movendo, a partir desses arquivos de família, essa relação de um desvelamento, né, um desvelamento de outras imagens, de outras histórias, inclusive histórias que não nos foram contadas, né? Como havia falado para vocês, eu não conheci meu avô, não conheci meu bisavô, né? Então, ter acesso a essas imagens para mim foi, né, como um despertar de uma série de questões e perceber a potência também disso enquanto elemento de identidade, né? De uma própria ligação, né, identitária com a nossa história, né? Uma história muitas vezes não contada, né, pela perspectiva aí oficial. Também a partir desse elo, né, como aprendiz, né, de curso de fotografia, né, e muito buscando essa relação de revisita em arquivos. Aí a gente pode também pensar a noção de memoricídio, né? A própria ideia de memoricídio, né, que ela é um termo, né, feito pelo historiador Mirko Gmerk, em que ele vai dizer que memoricídio é essa intenção deliberada, né, de destruir traços de uma existência cultural, histórica, né, de determinado território. Né? Então, eu fiquei muito pensando, né, se também a minha relação familiar com a fotografia, com os arquivos de família, não estava sendo atravessado o tempo todo por essa ideia de memoricídio, já que não tive acesso a ela. Né? Até o momento em que eu não me debrucei sobre isso, na tentativa de investigar, né, ela não chegou até mim. Né? Eu tenho na minha casa, na casa dos meus pais, tem muitas fotografias, por exemplo, até minha avó, né? A minha mãe na infância, meu pai, mas até minha avó, mas eu não parava por aí, né? Eu não tinha uma relação anterior com gerações anteriores, né? Por meio de imagem. E aí fiquei pensando, né? Sobre até que ponto também a gente não está sendo estimulado a tirar da amnésia, né? Fazer uma espécie de ruptura com essa relação mais consolidada, né? Dessa historicidade colonial. Essa historicidade colonial que, inclusive, foi cristalizada, né, na fotografia pelos grandes nomes, né, pelas grandes paisagens, né, por territórios, muitas vezes, europeus, né, e que a gente esquece, talvez, muitas vezes, de questionar, né, ou de trazer contrapontos para a elaboração de outras narrativas. E aí eu fiquei também pensando, a partir desse tema do próprio evento, né, que é a questão dos acervos, que iniciativas, né, a gente pode estar vendo hoje em que é possível, né, a reescrita, né, ou a reinvenção, ou o deslocamento desses documentos, né, porque eu acredito também que a fotografia, por mais que ela tenha um rastro documental, né, por exemplo, ver a fotografia do meu bisavô, né, pegá-la, né, investigá-la de alguma maneira, tem sim uma assertiva documental, né, tem um peso memorialístico, etc., mas, por outro lado, me faz também
ser estimulada a criar fabulações, né? E aí vem essa questão da fabulação, que eu acho também muito potente para pensar a relação com as famílias negras, né? A fabulação, né? Aqui pensando também por via de uma autora chamada Saidiya Hartman, em que ela vai passar a pensar justamente por uma relação com a lacuna, com o intervalo, com a ausência, né? A gente poder fabular, a gente poder inventar também essa trama histórica, né, entre esses documentos e aquilo que nós mesmos estamos interpretando, ou que estamos extraindo deles de sentido, né, o que queremos narrar com eles, quais são os nossos desejos, né, a partir desse contato com os documentos. E aí foi muito nessa perspectiva, né, com a que aí eu quero mostrar até o trabalho, né, um dos trabalhos que foi bem inspiradores nesse aspecto. Eu acho que vai dar, não sei se vai, enfim, vou tentar compartilhar aqui, tá? Que é o trabalho da Safira Moreira, que ela fez com umas séries de fotografia. O nome desse site, gente, é acervoimediato.denda.com.br, tá? Para quem quiser ver. Então, o trabalho da Safira, ele, como eu falei para vocês, ela garimpa fotografias, né, de famílias, não é nem de famílias negras, mas que tenham presença de pessoas negras. Ela fez isso no Rio de Janeiro, e muitos documentos são da década de 40 e 60, e aí ela começa a trabalhar com esses grãos, né, de açúcar em cima desses personagens que não são as pessoas negras, né? Então, é como se ela forçasse que nós tenhamos esse olhar aí para esses personagens sem o açúcar, né? Lógico, tem todo aí uma relação também, né, desse elemento colonial que é o açúcar, né? Esse elemento que foi explorado, né, principalmente por mãos negras. E aí ela chama, faz com que nós, né, lancemos o olhar para esses personagens que estão sem o rosto, né, coberto. Nesse site, né, tem trabalho dela e também como tem outros trabalhos. Eu acho que tem uma aqui no Instagram dela, deixa eu ver se eu consigo também projetar. Já está acabando meu tempo, né, que eu sei. Tem um outro trabalho dela que é dessa relação dessa série de fotografias, né, que ela realiza a partir dos documentos que ela acha, né, que aí eu acho que aqui tem só os detalhes, né, dela, do modo como ela está trabalhando, né, então parece que é como se ela tivesse também sendo uma preservadora, né, quando ela trata essas fotografias, ou quando ela fabula de alguma maneira, né, é quase um trabalho ali de olhar detalhes, né, perceber o que é possível, né, narrar e o que privilégio, né, de personagens, ou que visibilidades, ou que olhares eu quero lançar através dessa nova imagem, né, que eu estou ali projetando. Então, tem essa relação tanto de um documento, né, com o qual ela se debruça, como também tem essa relação de fabulação, né, que é uma criação de memória por meio dessa intervenção, né, que ela faz na imagem. Aí eu vou também mostrar, só para finalizar, um trabalho de um fotógrafo também já clássico, né? Assim, acho que vocês devem conhecer, assim presumo, que é o trabalho do... Deixa eu parar aqui a apresentação, que é o trabalho que o Eustáquio Neves, né, fez, chama Retrato Falado. Esse trabalho do Eustáquio Neves, né, que ele não tinha fotografia do seu avô, né, e aí ele vai começar a construir retratos, e aí, veja, uma relação ampliada com o retrato, né, uma relação que não é só a fotografia em si, mas documentos, escritas, né, pinturas, ilustrações, a partir de depoimentos de pessoas que conviveram com o avô, né, familiares, dentre outros. E aí saiu até foi
fruto de um trabalho, né, para o Instituto Moreira Salles, e aí eu acho que é fácil também vocês acharem aí, não sei se vai dar para passar, mas uma série dele de 2020, em que ele faz essa fabulação, né, e que eu insisto nessa questão da fabulação, porque eu estou inventando, né, criando a partir de uma ausência, a partir de um silenciamento, né, a partir de uma inexistência. E aí eu vou dando forma, né, de diferentes maneiras a essa memória, né, aqui através de diversas linguagens, né, no caso do retrato falado do Eustáquio Neves. Então, acho que não dá para passar aqui, não sei porque não está passando, deixa eu ver. A setinha aqui não está passando, mas vocês conseguem ver rapidamente, ou conseguem encontrar agilmente aí no Google, esse trabalho que chama Retrato Falado. E aí só por questões de conclusão, né, acho que já finalizando, investigar, né, a relação de fotografia, biografia, né, tendo em vista esse memoricídio, né, muito ligada à nossa história brasileira e muito ligada à intenção violenta, né, de apagamento, a gente percebe alguns movimentos, algumas estratégias de alguns artistas, de alguns fotógrafos, também de se aliarem numa outra via, numa via que é de falar da sua própria história, né, de perceber na biografia uma potência, né, inclusive uma potência que não é só individual. Essas histórias também falam de uma história coletiva, né, de uma memória coletiva, e isso precisa, né, cada vez mais ganhar importância, né, quando a gente fala de história da fotografia, né, questionar os apagamentos, né, perceber que outras possibilidades nós temos de acesso a essas existências, né, ou de entender ou de conhecer, né, assim, acho que é uma relação de conhecimento também, né, quando a gente traz à tona essas obras, né, e essas investigações que estão se debruçando sobre biografia, fotografia, né, num contraponto a essa herança colonial, né, essa herança memorialística, né, que foi muito, como é que posso dizer, foi muito explorada, eu acho, né, sob esse paradigma aí de uma fotografia oitocentista, né, que a gente herdou, né, do ponto de vista de uma visualidade, né, do século XIX, do início do século XX, em que existiam corpos, né, em evidência e outros, de alguma maneira, subalternizados ou até inexistentes, né? E como é que a gente pode contar de uma outra maneira? Os arquivos de família podem dar algumas pistas, né? Pode deixar alguns vestígios para a gente perceber isso. Gente, então, obrigada. Acho que eu não por ter me cedido alguns minutinhos. Muito obrigado, Elane, foi ótimo. Enquanto você falava, eu fui tentando, né, colocar aqui pelo chat alguns dos links das referências que você trouxe. E aí quem está aqui nos assistindo pode depois ver com um pouco mais de calma esse repertório que você apresentou também para a gente hoje. Muito obrigado. Por nada, imagina. Então, dando sequência, eu vou passar a palavra para o nosso próximo convidado, que é o Josivan Rodrigues. Josivan é mestre em design da informação pelo UFPE, fotógrafo e produtor cultural, desenvolvendo projetos cujos temas se inserem nos campos da linguagem fotográfica, do espaço urbano, da memória gráfica e dos acervos iconográficos. Entre os seus trabalhos, realizou a pesquisa que deu forma ao livro Combogá de Pernambuco, de 2013, e concebeu também no formato de livro a série de imagens do Recife, entre 2011 e 2015, com o intuito de apresentar a cidade a partir da coleção fotográfica do Museu da Cidade do Recife. Também foi o responsável pelo projeto Liedo, Fotógrafo do Povo,
que possibilitou a catalogação e a digitalização do acervo fotográfico do importante pesquisador da cultura popular. Jota, a fala está com você. Estamos aqui para te ouvir. Teu áudio está fechado. Desculpa, gente, agora vai. É isso? Isso. Boa tarde a todos e todas presentes, né? Muito obrigado a André e a todos que fazem o Café com Foto pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui conversando sobre um tema que tanto nos interessa, né? E que, de fato, como já falado, né, por Milena, realmente é caro para todos nós, até para aqueles que nem imaginam que seja, né? A gente está falando, no final das contas, né, a trazer essa discussão dos acervos, dos arquivos, da fotografia, a gente está falando sobre memória, né? E aí, falar de memória também está falando sobre esquecimento também, né? Eu adorei a fala da Elane, vários insights aqui, né, que a gente vai poder, espero já contribuir, né, nesse diálogo. Não conhecia esse termo cunhado pelo teórico memoricídio, mas parece que, embora eu não conhecesse, a gente consegue ver, né, que parece que está em curso já há um bom tempo, em alguns países mais, né, como no caso do Brasil. Eu estou tentando colocar a minha apresentação, mas parece que ela não foi, né? Eu vou parar e vou colocar de novo aqui, uma questão de ordem. Deixa eu ver aqui se vai agora. Vamos ver. Bom, vou tentar nada, né, gente? Tá, não tem problema. Essas coisas acontecem, não é verdade? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esta apresentação e vou apresentar a tela inteira. Acho que agora vai. Ver. Vocês estão vendo a apresentação? Ainda não, né? Alô? Estamos sim. Dá para ver sim. Estamos Sim, então dá para ver bem. Ah, maravilha. Muito bom. Bom, gente, desculpa aí os problemas técnicos, né? Mas, enfim, a gente tem um desafio grande aqui, né, que é, em pouco tempo, trazer, né, falar um pouco sobre esse tema e tentar travar aí essa discussão, né? Para mim é um desafio grande porque, né, eu já tenho uma dificuldade aqui de falar pouco. E sobre esses projetos, eu tenho desenvolvido alguns projetos nos últimos anos, né, com um acervo. A minha formação, né, como já falou, é em design, depois eu vou para a fotografia, como muitos, né, me apaixono pela fotografia, cismo de ser fotógrafo, e, enfim, vou me enveredando ali, eu acho que a partir de 2006, e a partir de 2011 eu vou me interessando também pelos acervos, pelos arquivos, tá? Dentre esses projetos que eu desenvolvi nos últimos tempos, eu selecionei 2 para falar aqui, para trazer para vocês. Então, assim, o que eu vou poder compartilhar aqui, né, além das reflexões que a gente vai fazer conjuntamente, é falar da minha imersão nesses 2 acervos. Tá? Esses 2 projetos foram desenvolvidos com incentivo do Funcultura, né, que foi o que possibilitou, felizmente, a gente trabalhar com esses acervos. A gente sabe que, em geral, trabalhar com acervos envolve custos relativamente altos, não é algo que dê para fazer com poucos recursos, né, em geral. E eu separei 2 projetos. Separei um, que é o Imagens do Recife, focando no título dessa série, que é o das Pontes, que foi o primeiro que eu produzi. Na verdade, é a minha primeira experiência com acervo, tá? E separei um projeto também, que é o Liedo, Fotógrafo do Povo, que é, aí, no caso, um acervo particular, né, do pesquisador Liedo Maranhão. Tá? Eu vou falar primeiramente do Imagens do Recife, na ordem cronológica,
em seguida a gente vai para o do Liedo, tá? Essa imagem aí que vocês estão vendo mostra 2 livros, tá? O livro Imagens do Recife, Pontes, que está acima, e da mesma coleção, né, o que traz as ruas da cidade. Falar um pouquinho como é que foi essa minha inserção nesse mundo, né? Eu conhecia um pouco do acervo do Museu da cidade do Recife, que fica aqui no Forte das 5 Pontas. Quem não conheceu ainda o acervo, os acervos lá, é legal conhecer. E eu tinha conhecimento da coleção deles, que eles tinham feito um trabalho, né, de restauração e digitalização, que eram os acervos, as matrizes em negativos de vidro. Conheci esse trabalho, muito interessante. Na época, eu acho que o Eupídio Suassuna foi quem fez essa digitalização, e é cerca de 2.000 peças, né? Cerca de 2.000 peças. Naquela ocasião, eu entrei em contato com Betânia Corrêa de Araújo, que é a diretora ainda hoje da instituição, e aí eu cheguei e propus uma ideia muito simples para ela, né? Eu digo, olha, eu estou querendo propor, o que você acha? Eu queria pensar uma série de livros onde a gente pudesse apresentar a cidade do Recife a partir do acervo do museu, né? E é um acervo muito rico, né? Na verdade, quando eu fiz a proposta, eu nem sabia ainda que era tão rico. Foi a imersão nesse acervo que me permitiu enxergar, tanto quantitativamente quanto qualitativamente ali, aquele material. Pois bem, ela achou a ideia bacana, a gente escreveu o projeto, foi aprovado e conseguimos realizar. A gente efetuou naquele momento ali uma catalogação, né? E eu pude, a partir dali, acessar as matrizes fotográficas. Então, eu fui para o museu, né, e fiz, de fato, imersão, e eu diria a vocês que eu vi tudo. Não vou dizer que vi tudo, porque depois que eu efetuei o trabalho, outras peças, né, se somaram, né, se somaram a esse conjunto de imagens lá, mas eu vi praticamente tudo. Então, uma ideia que a gente tinha de fazer uma publicação com acervo a partir dos negativos de vidro, eu preferi ampliar e trabalhar em cima do acervo como um todo, que são nada mais, nada menos do que 200.000 matrizes fotográficas, né? 200.000, né? 200.000 mesmo. Então, tem negativo de vidro, tem negativo flexível, tem os originais em papel, as cópias em papel, muito dessas peças reunidas em vários livros de tomo, uns 80 livros lá. E aí, eu fui, a partir daquele conhecimento, né, fui buscando, já olhando esse material, buscando as imagens. Então, eram 2 olhares que eu tinha ali, né? Eu já sabia que eu propor uma narrativa, né, para esse livro, e, claro, consequentemente, eu queria ressignificar aquele acervo, né? Pensando uma narrativa que mostrasse a cidade a partir de um recorte em cima desse grande conjunto de imagens. A gente fez esse trabalho, né, uma seleção, um reconhecimento, a catalogação, junto com a equipe do museu, né, Sandro Vasconcelos, que faz parte, que está à frente da biblioteca, ele fez essa parte da catalogação, e a gente produziu ali, como resultado desse material, o livro, que é esse Imagens do Recife, Pontos, e a gente produziu também uma pequena exposição, né? O livro foi impresso, o projeto dava conta da impressão do livro também, e aí parte desses exemplares foram doados ao museu, que venderia na sua loja, parte dos exemplares também ficavam comigo, como proponente do projeto, também para venda, e foi doado também para algumas instituições. Hoje esse livro está esgotado, a gente depois lançou o Imagem do Recife Ruas, e a ideia da gente, claro, é fazer outros títulos, né? Até o momento não foi possível, mas esperamos que em breve a gente consiga fazer. Eu vou mostrar para vocês agora, vou mostrar um PDF, porque um vídeo que eu tinha aqui, tinha feito um vídeo para mostrar, não deu certo. Então, vou mostrar aqui a partir do PDF, só para a gente ter uma ideia do conteúdo, tá? Fazer tela inteira para não ter problema, né?
Bom, estou mostrando para vocês o PDF do livro, só para entender. Era uma ideia muito simples, mas, assim, uma ideia que a gente acreditava que tinha sua força, né? Por trazer esse acervo. É um livro no formato cartão postal, onde as pessoas poderiam destacá-los, enviá-los ou mantê-los no livro, tá? Tinha um texto também, tem um pequeno texto, o livro é acompanhado de um texto, onde eu falo um pouco sobre a coleção, e aí eu convidei o professor Zé Luiz, da Mota Menezes, para escrever um pouco sobre as pontes, e tinha o texto também de Betânia, do museu, né? Basicamente, e aí eu propus uma narrativa nessa perspectiva também, né, de mostrar aquilo que a gente também não está acostumado a ver. Então, eu já sabia ali desde o início, eu digo, olha, não dá para ficar só nas pontes famosas, né, que constituem, né, esse símbolo, né, da cidade tão importante. A gente vai mostrá-las, mas a gente vai mostrar também outros pontos que não estão tão no imaginário, né, da população. E aí eu propus uma edição que essa narrativa a gente começava como que entrando pelo rio, né, na foz desse rio, Capibaribe, e a gente vai subindo o rio e mostrando essas pontes. Algumas delas já não mais existem, outras foram construídas em seus lugares, foram reformadas, e a gente conseguia ter essa ideia, né? A ponte 7 de setembro vai estar presente lá. Hoje é a ponte que foi substituída pela atual Maurício de Nassau. Certo? Eu vou mostrar rapidamente para a gente não investir muito tempo aqui e ter mais tempo para as conversas, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia, basicamente são os postais, e aqui você tem imagens são vários os fotógrafos, são vários os períodos. A gente sabe que o museu tem esse acervo muito forte, a presença dos documentos do século XX, mas a gente tem alguma coisa também do século XIX. Na verdade, ao momento que a gente vai se aproximando do final do século XX, a gente vai, esse acervo ele vai diminuindo. E aí é uma outra discussão que eu quero colocar também, viu, André, para todos que estão presentes, é o desafio, como se não bastassem, né, desafios, né, na questão dos acervos, dos arquivos, um desafio também muito importante, que é os arquivos digitais. Por exemplo, o Museu da Cidade do Recife, por exemplo, muitos dos registros da prefeitura, de arquivos, de obras, tal, estão presentes lá, né? Isso era uma coisa que eu queria também retratar, mostrar um pouco desse acervo, né? A narrativa também ia buscar isso. A partir do momento do final do século XX, início do século XXI, quando esses arquivos passam a ser digitais, o museu já não recebe mais essas imagens, né? Então, assim, quem é que está guardando essa memória digital da cidade do Recife? Né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer. Quem é que está guardando, como está guardando e como é que ela vai se fazer acessível? Irá se fazer acessível? Então, o mundo digital hoje tem esse desafio, né? Nos próprios álbuns de família, né? Porque quantas fotos que são compartilhadas pelo WhatsApp entre a família vão, de fato, perdurar, né? Aquelas fotos que não foram impressas e não integraram álbuns, né? Que estão só nos celulares e nos computadores, né? Para onde é que a gente vai encontrar essas imagens depois? Eu tenho uma grande preocupação com isso, assim, pessoalmente, inclusive, né? É uma coisa que me chama a atenção. Como é que a gente vai acessar esse mundo, essa memória digital, daqui a alguns anos? Bom, são discussões, são reflexões, né? Se a gente já tem o desafio do mundo analógico, desses acervos analógicos, digamos assim, temos também os desafios dos acervos digitais. Muitas das fotos também eram das obras, né? E a gente queria mostrar isso também nessa narrativa. Uma coisa interessante também nesses acervos é que tem lá os negativos todos, né? Em geral, estão negativos, os cortes, as tiras de negativo. Então, você conseguia ver, por exemplo, uma foto como essa, que provavelmente foi feita numa pauta de um fotógrafo da prefeitura para cobrir alguma obra, tem umas visões de soslaio, né? Digamos assim. Naquele filme, o cara foi lá, fotografou
a construção da ponte ou a implantação de uma nova iluminação pública, mas aí olhou de lado e fotografou os meninos pulando no rio, né? É possível ver isso também no acervo, é muito interessante de ver essas imagens. Então lá, essa, acredito eu, aí já estou confabulando, né? Como a Elane falava. Mas a gente consegue ver algumas imagens que não é a pauta do fotógrafo, mas que foram feitas e mostram, né, memórias importantes também da cidade. Bom, basicamente isso. É um passeio pela cidade a partir das suas pontes. Essa, por exemplo, é Afogados. Vou mostrar só aqui a última. O livro fecha com uma imagem que é um desenho, né, de uma das pontes, que é um dos projetos para a ponte do Arte Coelho. Porque durante o processo em que eu estava lá no museu, eu fui conhecendo também o acervo cartográfico deles. E a ideia que eu tinha era fazer um diálogo, né, entre esses acervos, né? Essa é a capa do livro, também no PDF. Essa parte primeira aqui é a quarta capa, né? Aqui a capa em si, ela desdobra na orelha. E dentro também, né, eu queria fazer um diálogo ali com o acervo de cartas. Essa parte branca é onde o miolo, de fato, do livro vai ser acoplado, né? Como a gente chama na edição gráfica. Bom, basicamente é isso do livro das pontes. Falando um pouquinho aqui rapidamente, e eu vou mostrar um pouco aqui do trabalho do Liedo. Ó. O Liedo é o seguinte, eu já conhecia um pouco da história de Liedo, né? Conhecia um pouco do trabalho dele. A gente sabe que ele é um cara da cultura popular, ou seja, ele está dando voz e está dando também visibilidade para aquelas pessoas que, em geral, não fazem parte dessa memória. Então, era um cara que, desde cedo, ele começou a pesquisar os temas em que muitos outros pesquisadores não tinham interesse até então. Ele tinha um acervo gigantesco, a gente focou na faceta, digamos assim, fotográfica do Liedo. O Liedo Maranhão, ele era um memorialista, e ele colecionava muita coisa. Livros, folhetos, bulas de remédio, embalagens, enfim, pôster, máquinas, ferro velho, enfim. E ele, na verdade, é um multiartista. Inclusive, tem alguns vídeos dele. Um deles, um documentário que ele fez, se chama O Ferro Nunca é Velho. Então, era uma coisa também que ele trabalhava, ele era escultor também, enfim. Além de dentista, né? E aí, ele era dentista e, a partir daí, ele conseguiu uma bolsa para ir para a Europa. E aí, ele perambulou o mundo todo, né? E lá foi que ele teve, né, conhecimento, né, com o trabalho do escritor Washington Irving em Alhambra, no Castelo da Alhambra. E, na volta para o Recife, ele que era nascido e criado ali no Mercado de São José, ele disse, poxa, aqui é minha Alhambra, né? Teve aquele insight, e é isso aqui que eu vou documentar. Ele começa a documentar todo o mundo popular, a cultura popular que acontecia nos entornos ali da Praça do Mercado de São José. E ele descrevia esses personagens todos, e andava sempre com o seu bloquinho de anotação e tal. Enfim, eu tive a felicidade de conhecer e ver com ele como foi essa trajetória. Ele diz que, em determinado momento, ele precisou virar fotógrafo, porque é interessante isso, porque a fotografia, para ele, a aproximação dele com a fotografia é dessa perspectiva da construção ou da comprovação da verdade. Então, ele falava dessas pessoas, falava desse espaço, que era um lugar extremamente rico, né, no Mercado de São José até os anos 70, e era, na verdade, um grande caldeirão de cultura popular. E ele dizia que as pessoas, às vezes, não acreditavam no que ele falava. E aí ele começou a fotografar para mostrar, né? Enfim, e aí, quando eu descobri isso, eu digo, poxa, então vamos fazer um projeto em cima desse material, né? Só que o material encontrava-se
não da melhor forma, né? Essa aí, que vocês estão vendo aí, é como ele tinha uma parte que estava organizada, tá? do trabalho, ele tinha uma parte que estava organizada e tem outra parte que estava assim, ó, os negativos todos juntos numa caixa de isopor. Alguns outros, essa imagem aqui embaixo mostra, tinha os envelopes que ele mesmo tinha feito com a caligrafia dele e já tinha alguns negativos ali que ele tinha organizado, planificado. Pronto, aqui, planificado. E, bom, a gente fez um trabalho de catalogação, inventário, digitalização, enfim, teve peças que precisou planificar, essa coisa toda, né? Todo aquele material. A gente contou com a equipe, né, que pôde fazer esse trabalho mais técnico, né? E a partir daí a gente fez um site. Esse site no momento está fora do ar, mas em breve estará de volta. Ele está sendo reestruturado, tá? Então é possível porque o projeto ele se dispôs a disponibilizar parte desse acervo na internet para todos poderem acompanhar, certo? A gente fez todo um trabalho, depois disso uma seleção com cerca de 100 imagens estava disponível para os interessados na web. Vou mostrar só aqui outra parte do... A gente fez a planificação, catalogação, aqui a ficha de catálogo, aqui, ó, vocês podem ver. Né? Todos os envelopes, enfim, todos os recortes de filme foram colocados em novos envelopes, guardado numa caixa, entregue ao Roman, que é o filho e atual cuidador, né, desse acervo. O material original, né, aqui todos os envelopes feitos por Liedo, que não era o papel adequado, a gente guardou numa caixinha, também faz parte da memória desse projeto. E colocamos isso, disponibilizamos isso para a Casa da Memória Popular, que era o espaço que Liedo tinha criado. O acervo de Liedo ele é muito rico, né? E acho que a partir daí é que a gente tem que pensar como é que a gente dá visibilidade para ele. A minha ideia, inclusive, é, em projetos futuros, poder trazer essa visibilidade para esse acervo, que é um retrato da cultura popular e dos populares no centro do Recife daquela década de 70. Tá? Então, a gente tem os emboladores, tem ali do outro país, tem a Praça do Mercado e tudo que acontecia nela, né? Os barbeiros ali, enfim, todo tipo de performance popular, digamos assim, que acontecia lá naquele espaço. Os fotógrafos lambi-lambi captavam também aquela área. Por aí vai. Então, a gente tem um acervo riquíssimo, cerca de 2.000 imagens desse acervo da Praça do Mercado de São José. Vou mostrar aqui rapidamente para... Eu não sei se eu ainda tenho tempo, André. Melhor concluir, não é isso? Acho que já deve estar... Até para a gente conseguir garantir o debate. Pronto, só falando de acervo, eu vou concluir falando dessa imagem aqui. Essa imagem aqui, ó, esse aqui é o Expedito, ele é um fotógrafo lambi-lambi, que habitava ali a Praça do Mercado de São José, e Liedo tinha aí eu estou falando aqui de estratégia de constituição, né, de acervos, né? Então, Liedo, ele andava por ali com a sua Olympus Pen, a sua câmera, mas nem sempre ele estava lá quando os poetas e os folheteiros chegavam. Ele tinha um acordo, né, com o Expedito, que era o seguinte: olha, toda vez que chegar um poeta popular aqui, ou um folheteiro, você faça uma foto dele, entregue para ele um retrato, e o outro retrato você guarde para mim. Enfim, e aí ele juntou esse material. E ele tinha esse hábito, né, de construir esses conjuntos de imagem nessas lâminas, né? Então, tem algumas lâminas que ele ia fazendo. Né? Essa aqui, por exemplo, ó, não sei se dá para ver, mas aqui em cima tem, ó, negativos dos poetas e folheteiros de foto lambi-lambi pelo fotógrafo Expedito. Né? Enfim, tem toda... Aqui o álbum também, o álbum dele quando ele foi na Europa, ele tocou muito pandeiro lá, ele falava entusiasmado com... Enfim, ele deu um giro pela Europa, basicamente se bancando com essas apresentações, né, que ele fazia.
Bom, tem um monte de coisa para a gente falar, mas eu acho que é melhor, por conta da hora, fazer no debate, não é isso, André? Obrigado, Josivan. Obrigado a você. Duas falas que trouxeram, né, bastante elementos, né, para que a gente possa estar discutindo aqui sobre essa relação com esses arquivos que mostram tanto sobre quem nós somos, sobre o lugar de onde a gente vem, sobre uma perspectiva mais íntima relacionada aos arquivos de família, de uma maneira mais de um discurso oficial, como é o caso de um acervo de uma instituição pública, que é o Museu da Cidade, que traz essa narrativa mais oficial. Mas vamos para os debates, né? Então, a partir desse momento, eu convido quem está aqui nos assistindo a encaminhar aqui pelo chat suas perguntas ou acionar a mãozinha aqui, caso queira fazer a sua questão, trazer o seu comentário, trazer alguma referência para contribuir aqui. Já temos gente instigada, querendo participar do debate. Milena, quer começar? Vou, né? Estou realmente profundamente tocada, enriquecida aí pelas falas de vocês, né? A fala de Elane e assim, vou descobrindo realmente várias referências, coisas como o próprio Josivan falou, memoricídio, outras questões, né? Que por isso que essas trocas com pesquisadores, com quem está pensando em imagem, fotos, são ricas. E a Elane realmente me abriu, assim, eu tenho uma disciplina de... como é que chama? Tópicos especiais, desculpa, me fugiu, que a gente modela ela de acordo, né, com o semestre do curso. E geralmente eu proponho uma disciplina que chama fotagem, né, que é de trabalhar com essas imagens já feitas. Teu gesto, né, me fez pensar nisso, assim, dessa volta a um arquivo familiar, pensando ele não ingenuamente, né, assim, acho que pensando ele afetivamente também, encontrando coisas, mas também pensando ele não ingenuamente, por isso politicamente, de dizer, né, que existe apagamentos, que existem um cuidado maior com certas imagens e um descaso ou uma intenção deliberada de apagamento de outras, né? Então, teu gesto traz essa questão afetiva, política, também uma questão política, acho que eu vi na tua fala, né? Tu fala assim, eu também provoco meus alunos, estudantes, a trabalhar em seus arquivos, então tu expande esse teu gesto, né, e de não produção de mais novas imagens. Não que eu acho que a gente deva parar de produzir imagens, né, a gente não deve entregar até esse campo só para publicidade, de produzir imagem, acho que esse campo ainda deve ficar com as artes, né, de produção de imagem, mas né, retrabalho, esse reolhar para essas imagens que já existem é um gesto fortíssimo. Tu apresentou uma artista que eu não conhecia, que é a Sofia Moreira, mas conheci o trabalho da da Rosana Paulino, né, que também faz um trabalho a partir dos arquivos de familiares, né, e assim, a gente vê esse gesto. Tem outra artista mais jovem também, acho que é de Niterói, Aline Mota, né, acho que ganhou também um prêmio de pesquisa também amplo, e esse também estou trazendo, o que eu achei super interessante, Helena, é que às vezes a gente acha que esse gesto não pode estar presente dentro da academia, de você olhar esses arquivos familiares, de você convidar, né, quem está com você nessa disciplina, teus estudantes, a olhar, a fabular, a encontrar coisas que estão ali, a encontrar brechas não ditas, né, por conta do próprio discurso que tu bem chamou a atenção, né, patriarcal, ou mesmo de um apagamento intencional, e da gente, né, a gente já falou isso em várias situações aqui nos nossos encontros, Elane, André teve presente vários desses, assim. Também dá atenção a esse acervo que a gente acha menor, né? Geralmente a gente acha, vamos pegar as imagens, né, que são muito importantes, né, que são fundamentais, né? A gente acaba, e eu falo isso fazendo também uma autorreflexão, autocrítica, né, assim, que são fundamentais, de dizer, vamos olhar também essas outras, vamos ir mais atrás e mais atrás. Às vezes é um gesto que a gente não faz
por comodidade, né? Ou às vezes também por não ter essa provocação, né, do outro de assim, vamos sim, né? Vamos ver esses arquivos, vamos consultar, né, a tia tua, no teu caso, que tem esse acervo. Acho muito realmente assim provocativo, né? E muito sensível esse teu gesto, e por isso também político, né, de não fazer novas imagens, mas de investigar essas imagens e dizer que elas fazem parte da história da fotografia. Acho que tu, junto comigo, também é leitora do Walter Benjamin, a gente que estudou juntas, né, também a gente lê eles e acaba fazendo um gesto que eles criticam. Estou falando assim, né, de só olhar os monumentos, né, da barbárie, que são os monumentos erguidos, e que erguidos por uma parcela mínima da população, os vencedores, e a gente acaba não olhando esses outros que estão aí enquanto, né, ruína, apagados. Mas é mais um comentário junto contigo, se quiser continuar ele. E, Josivan, adorei muito as imagens da Praça do Mercado São José, a arquitetura também modificando de Recife. Fico junto contigo, né? Também muito preocupada com esses arquivos digitais, né? Tanto a gente cria uma obsolescência nos arquivos físicos, da gente não poder vê-los mais porque não tem equipamentos para visualizar, isso no cinema e na fotografia, mas é algo também que a gente pode repensar nesses arquivos digitais, né? Assim, quem está, né, por trás desses arquivos, tem realmente alguém por trás? Essas imagens estão sendo feitas, estão no computador de um funcionário, e depois aquele computador vai ficar sucateado ou vai ser formatado e outra pessoa vai utilizar, mas tuas imagens também trazem, né, assim, essa memória da gente ver uma mudança tanto na cidade e essa questão em torno do mercado, né? A Mary comentou aí dessas figuras, dos lambi-lambis, também tão importante para esses registros que estão com a gente até hoje. Obrigada. Antes da gente abrir para a Elaine e o Jota comentarem, eu acho melhor a gente fazer em bloco, né, os comentários, talvez para dar um pouco mais de agilidade. Aí eu passo a palavra para o André Henrique, que levantou a mão. André, está nos ouvindo? Boa noite. Boa noite. Realidade, eu sou do curso de cinema e audiovisual da Uniaes Pernambuco. Tive a prestígio de ser convidado pela professora Milena de Lima Travassos, e venho apenas dizer algumas palavras, primeiro, de muita gratidão, né? Eu realmente, partindo-se da professora Milena, eu já esperava que seria algo, no mínimo, muito interessante, mas foi mais do que esperado. Para mim foi extremamente emocionante, né? O depoimento, não sei se eu posso usar essa palavra como de uma forma técnica correta, primeiro da professora Elaine Abreu, e o termo que ela usou, que eu também não conhecia, o memoricídio, não é isso, professora? É uma coisa que é real e que nós não podemos deixar de lado ou fazer de conta que isso não ocorre. Depois veio o professor Josivan Rodrigues. Fiquei um pouco frustrado, porque eu pensava que eu ia ver todas as pontes subindo o rio, né, e aquelas fotos belíssimas, que eu também venho de história, e sempre valorizei muito o fotógrafo, apesar de eu não ser da área. Tá? Eu pago a disciplina com a professora Milena, de fotografia estática e movimento, mas eu sempre tive um carinho muito grande por todo fotógrafo, desde o amador até o profissional. É bem verdade que aqui me trouxe ainda mais preocupação. Se antes eu já tinha preocupação com essa questão de como isso está sendo armazenado, como isso está sendo arquivado e como isso está sendo preservado, que todos nós sabemos que não é bem assim, né? Basta nos lembrarmos do crime que aconteceu com a Cinemateca há pouco tempo. Ainda me trouxeram outros problemas para eu começar a me indagar. Primeiro, foi quando o professor Josivan levantou algo que, para mim, não é problema, porque eu tenho a digitalização e eu tenho muito cuidado, eu tenho backups, tenho HDs externos, pelo menos número de 3, e eu distribuo. Se eu tenho uma foto da família, para cada membro daquela família, eu mando a foto e ainda mando o pendrive do arquivo da foto.
e digo, isso aqui é um registro histórico da nossa família, é a nossa memória, isso não pode morrer. Eu posso até morrer, o meu material pode desaparecer, que não vai, porque eu digo até onde é que tem, eu tenho dentro de casa, fora de casa, tem em cofre, e vocês também têm a responsabilidade de preservar isso. E essa memória familiar, aí já vendo um pouco do trabalho da professora Elane Abreu, daquela senhora que do negro, do açúcar, aquilo ali, às vezes uma foto de um amador, né? Uma foto que foi batida ao acaso, em uma favela do Rio de Janeiro nos anos 50, 60, 70. É a única lembrança, a única memória viva que nós temos daquele instante, daquele local. Isso tem um valor, que eu posso passar a noite todinha aqui querendo, por mais dom da oratória que eu tivesse, ou da escrita, quisesse passar isso para vocês, não tem como passar. Isso é uma coisa inestimável, e assim, agora voltou a palavra, sem ter como aquilatar, né? Então, o que eu queria, eu me senti na obrigação, fiquei emocionado quando vi a Ponte da Madalena, tem uma foto lá do professor Josivan, né? Aquilo ali é uma coisa que nos remete ao quê? A nossa história, a nossa memória, os retratos de família que eu comecei a pensar também quando o professor Josivan trouxe isso, esses retratos de família a gente está perdendo, porque esse retrato de família é a história da cultura, do povo, do hábito, do nosso hábito, é a nossa memória. Nós somos uma sociedade, nós não somos seres individuais. Então, independente de qualquer parte do Brasil, em qualquer local, pode ser lá no final do mundo, mas é Brasil, é cultura, né? E vocês fazem isso, vocês fazem de uma forma, eu acho que uma guerra até injusta, sabe, heróica, a preservação desse material, dessa cultura. Então, para encerrar, que eu acho que eu já conversei, já falei muito, gostaria, professora Milena, mais uma vez, de agradecer à senhora essa oportunidade incrível que a senhora me deu a me convidar para estar aqui presente, porque se não fosse a senhora eu não estaria. Gostaria de agradecer à professora Elane, o cabedal de conhecimentos que a senhora me trouxe hoje, e ao termo, esse termo é fantástico, eu não conhecia e achei interessante, e é muito bem empregado, real, mas a senhora me trouxe a preocupação quando a senhora me mostra essa questão dos retratos de família. Eu me lembro que esses retratos de família estão sendo perdidos. Gostaria também de agradecer ao professor Josivan, dizer que fiquei frustrado, porque eu queria ver, se o senhor dissesse, não, a gente vai ver todas as pontes aqui, eu estava aqui, meu jantar já está aqui atrás, já estou todo equipado, eu ia até o final. Fiquei realmente, porque eu vi a riqueza desse trabalho que o senhor realizou, e isso é uma riqueza que é interessante, não era para eu estar dizendo isso, não. Quem deveria estar dizendo isso aqui é o governo. Isso é função governamental, a nossa memória. Em todos os níveis, municipal, estadual, federal. Agradecer ao professor André Aquino, que está aqui como mediador, e pedir desculpas, porque eu sou neófito, não sou fotógrafo, apesar de valorizar muito a área, tá, e ter adentrado aqui, mas eu não poderia, eu acho que eu me sentiria muito mal depois do que vocês me trouxeram, e eu costumo dizer o seguinte, e eu aprendi isso com meu pai e minha mãe, existe uma coisa que não tem como você aquilatar, não tem como quantificar, que é o conhecimento, e principalmente pessoas como vocês, que são acadêmicos, que estão produzindo, fazendo ciência e tentando só preservar a nossa memória. Então, de coração, eu agradeço não só em meu nome, mas em nome da minha família, pelo trabalho de vocês. Muitíssimo obrigado, professora Milena. Obrigado também a todos. E me desculpe aí ter falado tanto. Obrigado, André. Realmente, o seu entusiasmo ficou bem aparente. Vamos passar, então, para os comentários de Elane e Josivan, depois a gente vai para o próximo bloco. Elane, quer começar? Pode ser. Bom, acho o comentário, né, que Milena fez bem sugestivo, né, Milena, assim, ver essa potência política também, né, do gesto, porque às vezes a gente, né, por mais que faça, né, esteja ali na sala de aula, ou que esteja se debruçando, né, sobre algo cotidiano que é as fotos de família e tudo mais, a gente não tem dimensão que tudo é político, né, na verdade tudo é político, né, não dá para extrair, né, essa intenção, né, ou
ou esse gesto também, né, de quando a gente elege, de quando a gente quer contar uma história, né, de quando a gente quer visibilizar alguma coisa que não foi visibilizada antes, a gente também está atuando politicamente. Então, isso que você trouxe também é importante. Tem também, né, uma relação que eu também faço até com o Josivan, aproveitando, né, que é essa relação entre esse privado e esse público, né, ou esse individual e esse coletivo, porque eu também sou interessada, muito sou interessada na questão das cidades, né, e me vejo também, muitas vezes, através das memórias de família, sendo levada a pensar as cidades, sendo levada a pensar os territórios, né, porque a gente muitas vezes também herda, né, uma relação de memória que é oficial e que até os territórios, né, que vêm à tona são aqueles que mais se monumentalizaram, né, para usar também um termo que a Milena colocou e a gente também como estudiosa do Benjamin e tudo mais. Mas, por outro lado, né, esse arruinamento, né, esses vestígios de outros territórios também, né, que tiveram ali sua importância histórica, tiveram ali, né, a sua potência, né, inclusive de resistência, tá? Territórios que foram de resistência, em contraponto a esse oficial, né? E aí é curioso, porque quando eu falei do meu bisavô, eu fiquei muito tocada por uma história que falava de água, quando a imagem oficial é de seca, né? O sertão é narrado o tempo todo como esse lugar da escassez, né? Da seca. E aí eu tinha essa história dentro da minha família que tem uma relação com água, né? No meio do sertão central do Ceará. Então, isso vai movendo também, né? O que é o individual, o que é o coletivo, essas memórias vão se atravessando, né? O tempo todo. E aí, quando o Josivan fala das imagens da cidade, me vem muito forte isso, né? Que não está desacoplado, né? Não está separado, mas sim se unem em algum momento. E aí, Josivan, também fiquei lembrando muito dos fotógrafos populares do Cariri. Tem muitos, né? No Cariri é uma região muito forte de fotografia popular, né? Desses fotógrafos que ainda resistem a esse mundo do celular, né? Que é esse mundo que a gente tira a foto e pronto. Mas eles estão ali também armazenando memórias, né? Estão ali construindo narrativas, né? Tanto da cidade, né? Quanto dessas pessoas que visitam, né? Tem uma relação muito com romarias, né? No espaço do Cariri, e que a fotografia vai atravessando também essa constituição das memórias. É isso. E aí o André, muito obrigada, André, pelo comentário. A relação fotografia e família, ela é muito fundamental, né? Inclusive, há intenções, né? Há, inclusive, hoje, muitas fotógrafas e fotógrafos que elegem esse trabalho, né? Fotografar famílias, né? Lógico, aí a gente pode ter uma série de críticas às estéticas que se elege sobre isso, né? E tudo mais, mas também talvez, esse desejo do guardar, né? Esse desejo do memorizar de alguma forma essas fases, esses rituais, né? Essas trocas de família, esses membros das famílias, né? Que hoje é muito facilitado por uma questão digital, mas que também foi muito dificultado, né, anteriormente por uma impossibilidade, até por uma questão aquisitiva também, né, de ser caro, né, fotografias em outras épocas, né? Mas também, quando você fala de família, me vem muito forte isso, né? Essa relação de que há pessoas hoje, me vem aqui, né? Algumas referências, por exemplo, tem uma fotógrafa em Salvador chamada Vilma Neres, que ela também está interessada, né, nessa relação família e fotografia, né? Justamente por uma questão biográfica, né? Porque ela não tem fotografia dela na infância, e aí ela transfigurou, né, este trauma em um fazer, né, em uma atuação. Enfim, mas bem instigante aí as provocações.
Obrigado, Elane. Jota? Então, gente, é tanta coisa, né, que vem à mente, assim, quando a gente, né, toca, toca nesses temas, né, a gente está simplesmente tocando levemente. Eu costumo dizer assim que a gente nunca sabe onde é que uma foto vai parar. A gente nunca sabe onde é que uma foto vai parar. E aí, possibilitar também que ela circule é uma forma de fazer com que ela se preserve, né? Não só aquela imagem naquele suporte, mas essas memórias. Então, e a gente já sabe hoje, né, na atualidade, que não existe um acervo menor. Todos os acervos são importantes. Todos os acervos são importantes. E a gente precisa realmente cuidar deles, né? Eu fico muito temeroso, de fato, quando eu cito essa questão dos acervos digitais, porque me parece, às vezes, até que os acervos digitais são ainda mais inacessíveis, né? Pela profusão, né? Pela forma como a gente tem produzido, né? Hoje em dia. Até conversava, né? Assim, acho que foi um pouco isso também que me fez ir para os acervos, né? Porque a gente é bombardeado o tempo todo com imagens, e eu via tantas imagens sendo feitas, e eu comecei a achar bom também isso, né? Assim, porque isso me desobrigou de fazer várias fotos, porque eu já não mais precisava fazer muitas das fotos que eu, de repente, faria, né? Isso me deu uma certa liberdade, assim, eu acho, né? Tem lugares, inclusive, que eu vou e, assim, eu fico tranquilo, assim, eu não me sinto na obrigação de fazer foto, porque eu sei que tem tanta foto que vai ser feita ali. E eu acho que é um pouco essa inquietação desse volume, né? E é tanta foto que a gente faz que a gente nem consegue ver, a gente nem consegue observar o que é que tem ali de fato naquelas fotos, até no nosso cotidiano mesmo, né? A gente fotografa muita coisa e depois só vai ver quando vai acessar os nossos arquivos, né, pessoais, né? Mas isso é legal, eu acho que isso foi um mote, assim, para eu começar a pensar em arquivos, né? E trabalhando com os arquivos e com acervos, eu me sentia também muito fotógrafo, porque não deixa de ser, né? Não deixa de ser. A gente, quando emerge num acervo, a gente também está fazendo ali os nossos recortes, né? Contando essas histórias, juntando fatos a outros. Então, é um trabalho de uma refotografia, né? É muito importante, assim, e a gente está falando de memória, está falando de, né, inevitavelmente, ao falar de memória, a gente está falando de esquecimento, né? Tem um esquecimento que vai se dar por conta do processo natural, onde não é possível guardar tudo, né? A gente já sabe, já parte, né, desse princípio que não é possível guardar tudo, e aí existem políticas, operantes ou não, né? Muito mais inoperantes do que operantes, no nosso caso aqui, Brasil, em que define politicamente quais são as imagens que precisam ser guardadas. E mesmo quando guarda, a gente não tem os cuidados necessários que aqueles acervos deveriam ter. Tem vários exemplos que a gente poderia citar, o mais recente da Cinemateca, né? Mas se a gente for aqui pertinho da gente, o Museu da Imagem do Som do Pernambuco, né? Como é que está? Por exemplo, o trabalho que eu consegui fazer no Museu da Cidade do Recife e no material de Lier do Maranhão só foi possível fazer porque havia minimamente uma memória guardada em condições que era possível acessá-la. Entendeu? Então, assim, esses cuidados também desses detentores e desses detentores desses acervos, né? A gente tem aí algumas iniciativas, mas são poucas. Tem muitos desses acervos que a gente não vai conseguir acessar. Tem muita coisa que já se perdeu, né? Então, as políticas têm que pegar o processo de cabo a rabo, né? Tem que pegar do início ao fim, né? Desde os cuidados, né, da guarda, né? Eu lembro, por exemplo, Liedo, que era um cara extremamente cuidadoso com isso, ele chegava em casa com os filmes revelados e ele dava outro banho nos filmes, porque ele sabia que ele tirando todo o químico que o cara que revelou provavelmente possa não ter tirado, ele sabia que aqueles filmes iam durar mais. Então, quando ele chegava em casa, ele botava os filmes de novo, tudo dentro de uma bacia e jogava água para tirar o que sobrou de química ali, ele estava tirando, né? Mas, assim, eu cito isso como exemplo porque
é preciso ter esse cuidado, né, em todas as etapas. E aí depois a coisa da visibilidade. Como é que você vai dar visibilidade para esse acervo, né? Eu acho que esses dois projetos que eu vou desenvolver, né, junto com uma equipe grande aí, é muito dessa perspectiva, assim, são projetos, foram feitos dentro da perspectiva de projetos culturais, né? Só lembrando ao professor André que, na verdade, eu não sou professor, né? Eu fiz esses projetos, não foram dentro da academia, eles foram feitos a partir de projetos culturais desenvolvidos com incentivo do financiamento público, né, do Fucultura aqui em Pernambuco. Tá? E, assim, tem muita coisa para ser feita, assim, mesmo a gente reconhecendo a importância de um programa, né, de uma lei de incentivo como o Fucultura, a gente sabe que é muito pouco, né? A concorrência é muito grande, então você conseguir aprovar um projeto ali é muito, muito complicado. Mas eu entendo esses dois projetos que eu desenvolvi muito nessa perspectiva seminal, né? Eu, particularmente, eu queria muito chegar no Museu da Cidade do Recife e desenvolver um projeto mais voltado para circulação, para dar visibilidade, mas quando a gente chega nos acervos, como era o caso, por exemplo, do Liedo, nem tanto o museu, a gente vê que eu não podia chegar lá e dizer, não, vou fazer um livro com material do Liedo. A gente teve que digitalizar, né? Restaurar não, conservar da forma correta e tal. Ou seja, então, o trabalho inicial ainda não estava feito. A gente teve que se voltar para isso, que não era a ideia minha inicial. Eu queria fazer livros com as fotos de Liedo. Mas quando cheguei lá, que a gente dá de conta para a situação, a gente disse, não, então vamos começar do beabá, né? E vamos tratar esse material para que agora ele possa. Então, o acervo de Liedo, hoje, ele está em condições de conquistar essa visibilidade. A gente fez esse projeto, deu alguma visibilidade, mas acho que ainda tem muita coisa para fazer. E aí, no caso, não só nessa parte do fotográfico, né, que eu digo que é uma pequena parte do grande acervo de Liedo. Para a Meire, que eu estava falando agora há pouco, antes da gente começar de fato a live, o que ele tem lá de coisa para a gente que é interessado na memória gráfica, né, na história do design também, tem muita coisa. Então, assim, eu acho que são projetos que eu entendo como projetos seminais, e eu acho que a gente, trabalhando nessa perspectiva, seja dentro ou fora da academia, são formas de trazer à tona essas imagens, né? Trazer à tona essas memórias. E constituir esses vazios, né? Em busca desses vazios também, né, Elane? Porque a gente tem as histórias contadas, mas tem uma série de outros que a gente ainda precisa contar. Obrigado. Vamos para o próximo bloco. Acho que a gente não vai conseguir fazer um terceiro, por conta do adiantado da hora. Tem uma pessoa com a mão levantada e duas que mandaram alguns comentários aqui pelo chat. Então, vou pedir primeiro para o Francisco, que está com a mãozinha levantada aqui. Aí, 2 minutinhos, por favor. Boa noite, gente. Elane, Jota, vocês foram incríveis, trouxeram uma recuperação de um tema que é bem delicado, né? A fotografia como um objeto informacional, como uma prática da memória. E Elane, quando traz o memoricídio, que eu acho que todo mundo se empolgou com isso, Elane, eu acho que isso se conecta imediatamente com o que Jota traz sobre esse momento digital, né? Porque seja qual for o caminho que a gente trace, num contexto ou outro, as memórias começam a se esvair. Por exemplo, o Google Fotos, que é um dos aplicativos mais usados para armazenamento, agora começa a definir limitações de acesso e começa a tratar essas questões da informação, da memória gerada, de uma maneira que ou ela é paga para você gerir, mas ele não garante que, com o passar do tempo, para quem vão aquelas fotografias, para onde vão aquelas imagens, né? Então, essa discussão de vocês sempre recupera esse sentido de memória, e eu acho que esse ciclo que se abre quanto linguagem é importante porque a gente tem que trazer uma reflexão, né? iPhone com 256, 512 gigas, para quê, né? Memórias, imagens que vão para as nuvens, para quê? Recentemente a Apple liberou aí a possibilidade de fazer uma varredura em bancos de imagens para procurar possíveis crimes que estejam sendo cometidos e registrados e armazenados, né, na internet. Mas aí a gente também tem uma discussão maior por trás, né? Mais uma vez, as imagens serão de quem? Ficará para quem? Então, acho que é importante discutir essa questão de memória toda vez que a gente pensa ou lembra que ela já não mais existe, que ela já não mais está ao nosso alcance.
Era essa reflexão que eu queria partilhar, porque essa temática inspirou, sabe, a trazer essa fala. Obrigado pela partilha de todos e todas, foi lindo, foi ótimo estar aqui. Obrigado, Francisco. Eu vou ler os comentários enviados aqui pelo chat. O primeiro foi da Meire. Ela disse: Elane, você possibilita um resgate de memória de tempos atrás, do imaginário das famílias da gente. E o Júnior Barros escreveu: experiências e discussões muito ricas. Gostaria de saber como enxergo a contribuição das mídias sociais no resgate e valorização dessas memórias, ou ainda no alcance e sensibilização de novos públicos na construção de novas narrativas. Aí eu pego uma carona no comentário do Júnior, para trazer aqui também para a discussão a importância de iniciativas de pesquisadores ou pesquisadoras, como é o caso da Elane, de artistas ou de produtores culturais, como é o caso do Jota, em apontar para a gente caminhos que reconectam a gente com as memórias acionadas a partir do contato com essas imagens. E isso tem uma dimensão extremamente importante de educação patrimonial, né, porque apontam metodologias e despertam também para quem se envolve nesse processo, seja participando das aulas com a Elane, seja, de uma certa maneira, entrando em contato com os projetos desenvolvidos pelo Jota, dão visibilidade para a necessidade não só de preservar esses acervos, mas tentar estabelecer uma relação diferente de produção de significado frente a eles, né? Buscando novas abordagens, a possibilidade de encontrar novas narrativas. E existem, só para concluir, para não me alongar, uma iniciativa que eu acho que é interessante a gente trazer aqui, voltada para a memória comunitária, memória coletiva, que é do Museu da Pessoa, né, que é um museu que tenta, de uma certa maneira, buscar a construção da memória a partir de um processo colaborativo de construção, onde todas as pessoas, todo mundo que é ao mesmo tempo dono do acervo e consumidor do acervo do museu, pode estar contribuindo para a preservação e para a construção dessas narrativas. Elane? Bom, assim, é muito salutar, né, essa relação de memória e tudo, e aí tem, como você citou, André, existem essas estratégias, né, alguns caminhos que talvez o ato, né, da sala de aula promova, né, essa investigação, aí o caminho artístico também, o caminho de uma construção de acervo, eles também vão apontando para essas possibilidades, né, da gente estar atento a esses documentos, a esses vestígios, a esses pedaços, né, da história que de alguma maneira ficaram aí, que necessitam dessa atenção. E uma outra relação aí que você coloca, eu acho que também a André colocou, né, dessas memórias que não foram, né, que não aconteceram, né, porque elas são inexistentes, elas não deixaram. Tem uma relação também da gente perceber as imagens para além também dessa materialidade, né? Muitas vezes, algumas memórias nos chegam também por meio de testemunhos, né? Por meio de esse relato, né? Que a gente escuta, por meio de uma lembrança, né? De alguém que a gente vai costurando ali. E isso também vai montando algumas imagens, né, para nós. E aí, lógico, isso pode levar, né, a uma investigação muito mais profunda, de se chegar até a documentos, né, ou documentos mínimos, ou documentos que não são muitas vezes fotográficos, mas são de outra ordem. Como também perceber nisso, e aí tem uma coisa que o André colocou, que é o nosso papel, né, de interpretador, né, assim, na questão de dar sentido, né, porque alguns sentidos, eu acho, eles já estão registrados, né, eles já são, de alguma maneira, oficializados, né, para muitos acervos fotográficos, para muitas memórias de família, de alguma maneira, né, que de repente alçaram, né, esse lugar de oficial,
mas como a gente também, pela própria intenção, né, de interpretar, e pela própria intenção de evocar outros sentidos, também nos coloca corresponsáveis, né, de uma não reprodução de determinada história, né, ou de uma intenção mesmo de contar aquela história de uma maneira diferente, ou de visibilizar algo que não estava visibilizado, né? Nesse mergulho, muitas vezes, dos arquivos, a gente tem uma oportunidade, de fato, de se demorar neles, né? E ao se demorar neles, a gente vai ali pensando, né, alguns detalhes que podem ter passado completamente desapercebidos quando lidos, né, por um familiar, como uma foto de ritual, ou como uma foto que foi do aniversário, né? Mas a gente ali tá... Eu me pego muitas vezes pensando nesses detalhes, sabe? Assim, uma foto do meu avô meu avô frontal, meu avô materno, no caso, e aí tinha um pé, parecia só o pé dessa pessoa, né? Do lado do meu avô, e eu fiquei questionando de quem é esse pé, né? Quem era essa pessoa que estava do lado do meu avô, né? E aí a gente fiquei fazendo investigação meio que na família, né? Assim, esse pé é de uma criança, mas não era de criança tão pequena, né? Então, assim, a gente vai podendo ter nas fotografias, né, essas faíscas, né? Eu acho, essas faíscas que vão ali acionando, muitas vezes não sentido completo, não significado dado, né, mas que podem nos levar a, né, perceber outros significados, outros sentidos, outras narrativas, né? Acho que essa sutileza talvez que seja a potência, né? E aí o Júnior, né, falando aqui das redes sociais, né, nas novas mídias, né, na construção de narrativas. Eu acho, Júnior, que a gente tem que pensar esse mundo contemporâneo, né, de uma maneira muito não bipartida, né? Aí tinha, né, numa época anterior não tinha as redes sociais e hoje tem, mas isso como uma forma colaborativa, né? Eu acho que inclusive hoje a gente tem muitos acessos que não tinha, né, anteriormente. Por exemplo, quando a gente, por exemplo, tem a possibilidade de digitalizar uma imagem, né, que estava só ali, né, impressa, com químicos e tudo mais, aí quando a gente digitaliza e quando a gente publica, né, ou quer compartilhar, às vezes a gente atua também nessa possibilidade mais rica, que eu acho que é desse universo digital, né. Eu concordo com o Josivan, às vezes os arquivos digitais acabam sendo mais difíceis, porque a gente acaba acumulando muita imagem, né, a gente acumula muito, mas inaugura talvez poucas, né, possibilidades de partilha, né, nesse universo digital. E aí vem também, digamos, os desafios, né, desse mundo, que é você poder reproduzir imagens de uma maneira muito mais facilitada, mas, por outro lado, produzir muitas imagens e não dar sentido a elas, né? Assim, a Milena colocou uma coisa no início que foi assim, eu praticamente estou fotografando sem fotografar, né? Quando eu me debruço com imagens já feitas. Mas, ao mesmo tempo, essa imagem pode se tornar um filme, pode se tornar uma imagem digital, pode, né, virar algum tipo de livro-objeto, né, de alguma forma, e que isso não deixou de se utilizar das potências do mundo de hoje, né, que é desse universo digital, dessas possibilidades ampliadas, né, da gente ter os usos das imagens. Então, eu acredito, Júnior, que quer dizer, eu não tenho uma opinião apocalíptica, né, das redes sociais. Eu acho que há usos e usos, né, das redes sociais. Então, em alguns usos, eu considero que isso é bem estimulante, né? Inclusive, alguns trabalhos de alunos, inclusive, a gente faz também
esse pensamento das redes sociais como uma possibilidade narrativa, né, de publicar aqueles trabalhos, né, pensar a possibilidade narrativa que determinada plataforma pode dar para a gente. Por outro lado, em alguns trabalhos, isso não ser o caso, né? Isso a gente guardar essa possibilidade do digital para uma partilha mais da própria turma e isso não virar público, né? Então, assim, há usos diferentes, usos distintos, mas não só apocalípticas, assim, de que tudo que está nas redes sociais, né, são de alguma maneira para diminuir, né, as possibilidades das imagens, né, lógico. Então, mas o Josivan pode nos falar também da riqueza que é poder materializar isso nos acervos, né, nos livros, que também faz todo sentido, né, para nós. Posso falar? Alô? Pronto. Esse terceiro bloco, para mim, é o mais complexo. Tá? Nem sei se vou falar alguma coisa que sirva, né? Porque a gente está falando de uma coisa que eu não tenho muita propriedade. A gente está falando sobre essa circulação, né, das imagens, tendo em vista um contexto de um mundo que opera a partir também muito, né, do seu dia a dia hoje nas mídias sociais. Então, assim, é uma discussão bem complexa, né? Eu vou tentar falar alguma coisa, né? Assim, eu acho assim, eu acho que como a Elane falou, a questão do acervo, esse trabalho com acervo exige esse se deter, né? Exige esse se demorar, né, sobre essas imagens, para dar sentido, né, como a Elane bem coloca. Então, assim, e essas imagens podem ter sido produzidas no século passado ou hoje pela manhã, né? Então, e aí eu acho que realmente esses acervos estão o tempo todo sendo produzidos, né? Estão sendo produzidos diversos acervos e a gente pode e deve, né, poder manipular esse material em busca desses sentidos, né? Para entender essa sociedade, para mostrar essas memórias, essas histórias que não foram contadas ou foram contadas por outros vieses, né? Mas, assim, o que eu vejo hoje, não entendo, né, de mídias sociais, só como usuário, mas eu vejo hoje que tem uma questão quase que frenética, assim, dessa coisa do tempo, sabe? Não acho isso ruim, é só uma característica, digamos assim, dessas mídias, né? Então, esse momento que a gente vive, talvez ele não ofereça esse tempo que a gente, né, precise para se adentrar, né, e pensar no acervo. Ao mesmo tempo, eu acho ferramentas fundamentais, né? Todas as possibilidades digitais, inclusive as mídias, ou as redes sociais, eu acho que são espaços muito interessantes, né, que precisam, inclusive, ser melhor aproveitados, inclusive pelas instituições, que, em tese, se acredita que teria melhores condições e meios para fazer com que esses acervos de ontem e de hoje possam circular, né? Então, inclusive, recai em outra discussão também, né, que é a coisa da cópia do acervo. Tem muitas instituições que, ao meu ver, felizmente, eu acho bom isso, tem publicado, tem disponibilizado, né, suas coleções em plataformas, né? A gente tem alguns museus, por exemplo, que têm colocado todo o seu acervo no Flickr, por exemplo, né? Eu acho isso maravilhoso, tanto porque você facilita o acesso, né, das pessoas que têm interesse naquelas coleções, como também você está criando cópias, né? Então, no momento em que esse acervo sofre qualquer sinistro, então, você tem cópias, né? No próprio Museu Nacional, a gente sabe que muitos pesquisadores puderam contribuir, pelo menos com imagens do que tinha naquele acervo, né? Porque sobrou pouca coisa lá, né? No Museu Nacional. Pegou fogo. Então, assim, muitos dos pesquisadores puderam, por conta das cópias que fizeram naqueles artefatos, oferecer, né, isso. Então, eu acho que aí cai um pouco nessa discussão que André coloca, né? Desse empoderamento também, de você ser fruidor, né, você poder acessar
aquele acervo, mas também poder ser uma parte integrante dele. Né? Porque é isso, são vários olhares que você vai ter, né? E são várias pessoas com câmeras na mão que podem estar produzindo esse material. Essa questão que Chico coloca, eu acho que recai numa questão específica, né, de armazenamento, que para mim a gente sabe que é um ponto-chave do acervo. A questão do armazenamento é uma questão chave dos acervos. Então, se você não consegue acondicionar de uma forma adequada, talvez você consiga ainda ali uma sobrevida para aquele acervo, mas a tendência é que ele se deteriore, ou seja, ele vai estar guardado se deteriorando, né? Então, essa discussão que o Chico coloca é muito interessante. E aí também tem a questão da propriedade, né, que está inclusa aí no questionamento dele, né? A quem pertencem essas imagens e quem é que pode acessá-las, né? Pode até ser sua, as fotos são suas, mas quem é que pode acessá-las? Só as pessoas que eu digo que podem acessar, ou pessoas que eu nem conheço e que eu nem sei que vão acessar, né? Aí, enfim, talvez aí até a gente talvez até encontre alguém que tenha uma visão mais apocalíptica, né, desse processo aí, Elane, né, nessa questão do acesso, né, às imagens dos outros, né? Mas assim, eu vejo as redes e todas essas plataformas, essas possibilidades do digital como espaços para que a gente possa acessar esses conhecimentos, esses documentos, né? Agora, eu acredito também que o suporte material, né, o papel, também é uma forma muito interessante de você dar longevidade para esses documentos. Não é à toa que a gente encontrou, né? Assim, não é por acaso que Elane encontrou essas fotos, né? Porque, de acordo com o desenvolvimento tecnológico da nossa sociedade, a gente chegou num processo químico de fixação dessas imagens no papel que permite que elas durem bastante tempo. Então, hoje ainda é possível, né? Então, assim, quando você pensa em uma exposição, por exemplo, se você pensar o melhor processo de impressão, o melhor papel possível, depois a melhor forma de guardar essas fotos, você está contribuindo também para um novo suporte para essas imagens, sabe? Claro que a gente não vai imprimir tudo. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que vai, para dar longevidade ao seu material, vai e imprime. Mas, então, essa circulação do objeto impresso e do livro, que eu particularmente, né, como muitos aqui, sou apaixonado, principalmente por essa longevidade, né, do objeto, do livro, é muito interessante. Então, assim, a gente precisa publicar mais, né? A gente estava com o site do Liedo, né? O site, bastou eu esquecer de pagar aquela mensalidade, aquele negócio, pronto, saiu do ar, perdeu tudo. Agora estamos fazendo tudo de novo, né? Raul Cavamura está fazendo tudo de novo lá. Bom, um livro, né? A gente fez até uns postais, né? Fez uns postais. Isso aqui vai durar um bocado. Eu fiz 1000, então tem 1000 pessoas com esses postais, né? É um postal só, mas poderia ser um objeto gráfico de maior robustez, né? Então é isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar nas diversas mídias possíveis, né? E aí nas diversas formas de circular, exposição, livro, rede social, enfim. Agora os desafios são muitos, né? Os desafios são muitos. É algo que a gente precisa refletir, né? Porque também a gente sabe que é caro, né? É caro, fotografia é caro. Se você pensa em acervo, manter acervo também é caro. Enfim, são muitos os desafios. A gente precisa ter um suporte, e aí pensando, de fato, são políticas públicas que possam garantir a permanência desses acervos, dos de hoje e dos de ontem. Obrigado, Jota. No começo eu comentei que o papo ia seguir fluido e realmente seguiu, tanto que estamos aqui há quase 2 horas de conversa e nem nos demos conta, né? Então, aproveitar, infelizmente a gente não vai poder se estender um pouco mais, para refazer os agradecimentos a Elane por ter tão generosamente vindo aqui compartilhar um pouco das pesquisas, das experiências que ela teve, ajudar a gente a pensar um pouco sobre esse assunto, Josivan Rodrigues também.
a todos que estão aqui até agora, né, participando de maneira tão atenta a esse nosso debate, e passo para a Milena a palavra para o encerramento, os últimos comentários. Eu estou saindo daqui também super contente, né? Acho que, como até a André Henrique falou no início, a gente vem com a expectativa e sai ainda mais com a expectativa, né, ampliada do que ocorreu. Esse formato até de dividir, até peço desculpa aos convidados de 20 minutinhos, eu sei que sempre fica pouco, mas é porque a gente sabe que rende a conversa depois, né? E o que vocês trazem para a gente gera, como gerou agora, né, conversas, interlocuções, e isso com certeza vai sair comigo, vai sair com o Francisco, vai sair com o Cauê, vai sair com a Mary, né, vai sair com todos nós o que a gente discutiu. Elane, achei super poética a tua forma de apresentação lá das fotos. Né, sempre fico atenta a essas. É claro que pode ter sido um imprevisto ou tal, mas essas coisas também fluem, né? Eu acho inusitado perceber que também a gente pode criar, né, uma casa, uma forma também de relação poética e menos, né? As fotos que Josivão apresentou, acho que pediam também essa nitidez maior, Josivão, porque tu traz um arquivo, né? Impresso, né, assim, da cidade de Recife, de lugares, né, culturais, né, ou mesmo o próprio mercado, né, todo o entorno dele, também as imagens em preto e branco, assim, me encheram os olhos também de beleza, de ver essas imagens, vendo a questão estética delas, né, das imagens que vocês trouxeram, e as questões históricas, né, os cuidados com a preservação dessas histórias, os cuidados com as narrativas que essas imagens estão provocando, né, assim, em vocês que já estão provocados por elas, e nós também que fomos provocados por elas, e também, eu acho que a gente vai olhar, né, com atenção, os meus, né, nos encontros, né, nas aulas com os estudantes, a gente sempre discute essa questão também de olhar, e eu vejo, assim, que também há interesse no impresso, né, nessa coisa palpável também, não só no digital. Então, acho que a gente consegue fazer, né, ter esse olhar de não ver, como a Elaine falou, né, catastroficamente a questão do digital, das redes, também Josivan corroborou, mas também a gente gosta, né, de ver essas iniciativas que retomam essas imagens impressas e pensar também, né, nessa forma de cuidado, né, dessas imagens, de preservação dessas imagens. Saio realmente super contente, agradeço a Josivan, agradeço a Elane, as falas de vocês contribuíram muito, né, para novas questões serem pensadas, né, e a gente pensar junto com vocês. Obrigada. Obrigado, gente. Vamos encerrar. Nesse momento, vou interromper. Obrigado, aqui. muito obrigado, gente. Dá vontade de conversar mais, fica para a próxima. Pois Obrigada, foi muito bom, gente. Que novos papos venham. Eu compartilhei aqui no finalzinho, para quem chegou depois, novamente os contatos, né, da Elane e do Josivan, para que vocês possam estar, caso seja de interesse, continuando esse papo em outros momentos. Vou interromper aqui a gravação.